Bom, gente, vamos continuar o assunto, né, do segundo ano. Nós já vimos nas duas aulas passadas, né, o assunto de dilatação térmica, e hoje a gente vai encerrar esse assunto de dilatação estudando alguns casos particulares, ok? Eu separei 3 casos aí na apostila para nós estudarmos hoje, ok? Então, o primeiro caso que eu tenho são a dilatação de um sólido oco, ok? Então, nesse tipo de dilatação, ok? O corpo oco, certo? Ele vai se dilatar como se ele fosse um corpo maciço de igual tamanho, ok? Então, na apostila tem uma figura, ok? Tem uma figura aqui. Então eu tenho um quadrado com um pequeno recorte aqui circular nesse quadrado, ok? Então quando acontecer a dilatação, né? Quando o aquecimento acontecer, esse quadrado, ok? Ele vai aumentar de tamanho, vai aumentar as suas dimensões. E caso esse corpo ele tenha um furo aqui no meio, ok? Como é o caso aqui dessa segunda figura, o que é que vai acontecer? Esse furo que está aqui nesse objeto, ele vai aumentar de tamanho como se ele nem existisse, ok? Então esse é um fenômeno que acontece nos corpos ocos, né? Você tem um corpo, ele não é maciço, ok? Então ele tem um espaço vazio no meio dele, mas na hora que a gente aquece, na hora que a gente produz um aquecimento nesse corpo, e a dilatação começa a acontecer, o corpo, a parte oca, ela aumenta de tamanho como se fosse um corpo totalmente preenchido, ok? Então, a parte oca, ela também aumenta de tamanho, ok? Então, essa é a primeira característica de alguns casos de dilatação, ok? Então, se você tiver um sólido oco, a parte que não é maciça aumenta de tamanho no aquecimento, como se fosse um corpo totalmente preenchido, ok? Bom, gente, o segundo caso que nós vamos ver é o da dilatação dos líquidos, ok? Então, o que é que acontece? Os líquidos, eles não possuem uma forma definida. Então, eles geralmente são acompanhados de recipientes sólidos, ok? Então, por essa razão, a real dilatação do líquido será. Então, imagina aqui o seguinte, gente. Imagina aqui que eu tenho um líquido dentro de um recipiente. Então o recipiente está no estado sólido e o conteúdo que está dentro do recipiente está no estado líquido. Então quando o aquecimento acontece, ok? Quando esse aquecimento acontece, as dimensões dos dois corpos vão aumentar, né? Vai aumentar a dimensão do recipiente, certo? Que é sólido, e vai aumentar a dimensão do líquido, ok? Então, se eu fizer um experimento como está aqui na figura, ok? Onde eu tenho um recipiente que ele está totalmente preenchido até a tampa de líquido. Se eu aquecer esse recipiente, o que é que vai acontecer? A dilatação vai acontecer, né? E as dimensões dos dois corpos vão acontecer. Então, como aquele líquido já estava na tampa, então, depois da dilatação, uma parte dele vai sair do pote. E eu vou coletar aqui em outro recipiente. Ok? Então, essa quantidade de líquido aqui, que saiu do recipiente original, a gente vai chamar de dilatação aparente. Ok? Mas por que essa dilatação ela é aparente? Porque é o seguinte, gente.
quando acontece a dilatação, não é apenas o líquido que está dilatando, o recipiente também dilata, né? Então o recipiente ele vai aumentar um pouquinho o tamanho dele e o líquido vai aumentar outro pouquinho o tamanho dele, certo? Então, para eu saber a real dilatação do líquido, isso é para qualquer líquido, certo, gente? A real dilatação do líquido, certo? Que seria esse ΔV real aqui, ela vai ter que ser a soma da dilatação aparente mais a dilatação que aconteceu no recipiente, ok? Então, toda vez que você está trabalhando com líquidos, a gente tem que tomar esse cuidado de identificar qual é a dilatação real dele, ok? Porque esse excesso que sobra aqui é apenas uma dilatação aparente, certo? Porque ela não contabiliza a dilatação que o recipiente sofreu, ok? Então a dilatação real de um líquido, ela sempre vai ser essa quantidade de líquido que sobra fora do recipiente, mais a quantidade de volume, né, que o recipiente variou. Então esse era o segundo caso particular de dilatação que eu queria mostrar para vocês, ok? E o terceiro caso a gente chama de dilatação anômala da água, ok? Então, o que acontece com a água? A água, ela tem um comportamento um pouquinho diferente, ok? Então, ó, em geral, as substâncias aumentam o volume quando são aquecidas. Então, ó, esse é o comportamento geral. Eu aqueço um corpo, ele aumenta de volume, ok? A água, ela também se comporta assim, mas existe uma faixa de temperaturas que ela faz o procedimento contrário, ok? Então, a água é uma das exceções, pois ao ser aquecida de 0 grau até 4, ela diminui o volume, ok? É um comportamento diferente do normal, ok? Se a temperatura está aumentando, o que a gente espera é que o volume aumente. Mas no caso da água, o que a gente observa, na realidade, é uma diminuição, ok? Pessoal, isso tem algumas consequências, ok? Bem interessantes até. Então, ó, eu coloquei uma foto aqui porque é o caso mais comum que se comentam, né, sobre essa dilatação anômala da água. Então, ó, eu tenho uma foto aqui onde tem um senhor pescando, né, fazendo um furo no gelo, ok? Então a gente observa que em países mais frios, né, quando você tem um lago, um mar, alguma coisa, nas épocas mais frias, se forma uma película de gelo na parte de cima daquele lago, daquele mar, ok? E por que isso acontece? Porque é o seguinte, gente, corpos que têm pouco volume, eles geralmente têm densidades maiores, ok? No caso do gelo, a densidade dele é menor. Então, se a densidade é menor, ele vai ficar na parte de cima daquele grupo de substâncias, ok? Então, o gelo ele fica na parte de cima, porque a densidade dele é menor do que a da água, por causa desse comportamento anômalo, ok? Caso isso não acontecesse, gente, caso a água não se comportasse assim, dessa maneira, o que iria acontecer? Em vez de congelar a parte de cima, a gente ia congelar a parte de baixo do lago, ok? Mas nós não observamos isso, né?
O que acontece na realidade é que o gelo ele congela apenas na parte de cima. Okay? Se fosse ao contrário, o que ia acontecer? Essa camada de água seria bem menor, né? Dependendo do frio daquela região, e você acabaria matando a vida marinha, né? Ia matar todos os bichos que vivem nela, ok? E isso não acontece. Quando essa camada de gelo se forma, ok? Existe a vida marinha embaixo, peixes e tudo mais, ok? Normal, não tem problema. Esse gelo, na verdade, formando essa camada, ela acaba servindo como um isolante para que esse resto de água que tem aqui embaixo não congele por completo, ok? Então esse é o caso mais comum sobre essa dilatação anômala da água, ok? Então se a gente colocar em um gráfico, né? Se a gente colocar a água em um gráfico, eu escolhi 2 gráficos aqui para vocês, certo? Um gráfico representa o volume pela temperatura, ok? Então a gente vê aqui, ó, gente, que ele tem um certo valor, o volume ele cai até 4 graus Celsius, ok? Ele cai até 4 graus Celsius e depois o volume ele volta a subir à medida que a temperatura vai aumentando, ok? Então essa descidinha que tem aqui que é o comportamento estranho que a água faz, de 0 até 4 graus, certo? E esse outro gráfico aqui, gente, é o gráfico da densidade, okay? A densidade pela temperatura. Então veja que ela faz uma curva ao contrário, né? Então quando ela chega em 4 graus mais ou menos, ó, a densidade está no ápice, enquanto que em 0 graus ela é bem menor, ok? Então como essa densidade aqui ela é maior em 4 graus, então se a densidade é grande ela vai tentar ir para o fundo, né? Ok? Então esse é o comportamento anômalo da água. Pessoal, eu deixei um exercício para vocês fazerem em casa, ok? Uma única questão. Vocês copiem essa questão no caderno e respondam. É uma questão de marca X, só tem uma alternativa correta, ok? Então, por hoje é só e a gente se vê na próxima semana, ok?